Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 347ª noite. Novamente acordada por sua irmã Dinazarda, que pediu que continuasse com a história de Aladim, Sherazade então retomou a história da seguinte maneira. Apenas avistaram a santa mulher, como todo o povo se persuadia ser ela mesma, foi logo o mágico cercado por grande número de pessoas. Uns se recomendavam às suas orações, outros lhe beijavam a mão, outros mais circunspectos não lhe beijavam senão a aba do vestido, e outros, ou fosse que tivessem dores de cabeça, ou que sua intenção fosse somente precavê-las, se inclinavam diante dela para que lhe impusesse as mãos, o que fazia balbuciando algumas palavras em forma de orações e imitava tão bem a santa mulher que toda a gente o tomava por ela. Depois de ter parado algumas vezes para satisfazer esta casta de gente, que não recebia nem bem nem mal desta imposição de mãos, chegou finalmente à praça do Palácio de Aladim, onde, como a afluência fosse maior, tornaram também maiores os apertões para chegar-se a ele. Os mais fortes e os mais zelosos abriram caminho, e com isso suscitaram-se desavenças, cuja bulha se ouviu no salão das 24 janelas, onde estava a princesa Badu-Badur. Perguntou à princesa o que era aquela bulha, e como não souberam dizer-lhe coisa alguma, ordenou que fossem ver e que viessem dar-lhe parte. Sem sair do salão, uma de suas escravas olhou por uma janela e veio dizer-lhe que a bulha procedia da multidão de gente que cercava a santa mulher para fazer-se curar das dores de cabeça pela imposição de suas mãos. A princesa, que havia já tempo ouvira falar bem da santa mulher, mas que não a vira ainda, teve a curiosidade de querer vê-la e de entreter-se com ela. Como desse a entender alguma coisa disso o chefe dos eunucos, que estava presente, disse-lhe que se o desejava era fácil mandá-la vir, que bastava ordená-lo. Nisso consentiu a princesa, e logo foram expedidos 4 eunucos com ordem de trazerem a pretendida santa mulher. Apenas os eunucos saíram à porta do palácio e tomaram a direção do lugar onde estava o mágico disfarçado. Logo a multidão que o cercava se dispersou, e o mágico, vendo-se desembaraçado e que os eunucos o demandavam, radiante por ver o seu embuste em bom caminho, fez uma parte do trajeto para ir ao seu encontro. Um dos eunucos que lhe dirigiu a fala disse-lhe: Santa mulher, a princesa quer ver-vos, vinde conosco. Faz-me muita honra, a princesa, replicou a fingida Fátima. Estou pronto a obedecer-lhe. E, ao mesmo tempo, seguiu os eunucos que tinham já tomado o caminho do palácio. Quando o mágico, que com a capa da santidade ocultava um coração diabólico, foi introduzido no salão das 24 janelas e avistou a princesa, preludiou uma oração que continha uma larga enumeração de votos e de desejos pela sua prosperidade e pelo complemento de tudo o que pudesse desejar. Ostentou depois todas as suas retóricas de embusteiro e de hipócrita para induzir-se no espírito da princesa com a capa de uma grande piedade, e tanto mais fácil foi-lhe ser bem-sucedido quanto ela era naturalmente boa. Estava persuadida que todo mundo era bom como ela, e particularmente os que faziam profissão de servir a Deus no retiro. Tendo a falsa Fátima acabado a sua longa fala, minha boa mãe, disse-lhe a princesa, agradeço-vos as vossas boas orações, tendo nelas grande confiança, e espero que Deus as exaltará. Chegai-vos e assentai-vos perto de mim. Assentou-se a falsa Fátima, com modéstia afetada, e continuando então a falar-lhe, minha boa mãe, disse-lhe a princesa, peço-vos uma coisa que é preciso conceder-me. Pelo amor de Deus, não me recuseis. Quero que vos deixeis ficar na minha companhia para entreter-me
com a narração de sua vida, da vossa vida, e para saber de vós e pelos vossos bons exemplos, como devo servir a Deus. Princesa, disse então a fingida Fátima, suplico-vos que não exijais de mim uma coisa na qual não posso consentir, sem desviar-me e distrair-me de minhas orações e de meus exercícios de devoção. Não deve isso causar-vos a menor pena, replicou a princesa. Tenho muitos quartos desocupados e escolhereis o que melhor vos convier, e nele fareis todos os vossos exercícios com a mesma liberdade como na vossa ermida. O mágico, que não tinha outro intento senão introduzir-se no palácio de Aladim, onde lhe seria muito mais fácil executar a maldade que meditava, insistindo nele debaixo dos auspícios e da proteção da princesa, do que fosse obrigado a ir e vir da ermida ao palácio e do palácio ermida, não fez maiores instâncias para escusar-se de aceitar o oferecimento oficioso da princesa. Princesa, disse ele, por mais resoluto que uma mulher pobre, miserável como sou, tomasse de renunciar ao mundo, às suas pompas e às suas grandezas, não ouso ter o atrevimento de resistir à vontade e à ordem de uma princesa tão piedosa e tão caritativa. Com esta resposta do mágico, a princesa, erguendo-se, disse-lhe, levantai-vos e vinde comigo, quero mostrar-vos os quartos desocupados que tenho para que escolhais. Seguiu a princesa Badulbadur a todos os quartos que lhe mostrou, que eram asseadíssimos e muito bem mobiliados, e escolheu o que lhe pareceu mais inferior, dizendo por hipocrisia que era suficiente para ela, que não o escolhia senão por lhe comprazer. Quis a princesa reconduzir o pérfido ao salão das 24 janelas para fazê-lo jantar com ela, mas como para comer fosse preciso que desvelasse o rosto, que até então trouxera sempre coberto com véu, e receasse que a princesa reconhecesse que ele não era Fátima, a santa mulher, como lhe parecia, rogou-lhe com tanta instância que a dispensasse disso, representando-lhe que não comia senão pão e algumas frutas secas, e que lhe permitisse comer alguma coisa no quarto, que ela por fim acedeu. Minha boa mãe, disse-lhe ela, sois livre, obrai como se estivesseis na vossa ermida, vou ordenar que vos trago de comer. Porém, lembrai-vos que vos espero logo que tiverdes comido alguma coisa. Jantou a princesa e não faltou a falsa Fátima a vir ter com ela. Logo que soube, por um eunuco, a quem pedira que a avisasse, que levantara da mesa. Minha boa mãe, disse-lhe a princesa, alegro-me muito com possuir uma santa mulher como vós, que dará honra a este palácio. A propósito deste palácio, que vos parece? Mas antes que vos mostre, peça por peça, dizei-me em primeiro lugar o que pensai deste salão. A esta pergunta a falsa Fátima, que para melhor representar o seu papel, afetara até então ter a cabeça baixa sem a voltar para olhar para uma ou outra parte, ergueu-se finalmente, correndo o salão com os olhos de uma a outra extremidade, e depois de o ter bem observado, princesa, disse ela, este salão é na verdade admirável e de grande beleza, tanto quanto pode julgar uma solitária que não entende o que há de belo ao mundo. Parece-me que falta nele alguma coisa. Que coisa, minha boa mãe? Replicou a princesa Badulbadur. Dizei-mo, pelo amor de Deus. Quanto a mim, pareceu-me, e ouvi dizê-lo assim, que não lhe faltava nada. Se me lhe falta alguma coisa, eu saberei procurá-la. Princesa, replicou a falsa Fátima, com grande dissimulação, perdoe-me a liberdade que tomo. Meu parecer, se não pode ser de alguma importância, era que, se no alto ou no meio deste zimbório houvesse um ovo de rochedo suspenso, não existiria outro salão igual nas 4 partes do mundo. Seria o vosso palácio a maravilha do universo. Ó mãe, perguntou a princesa, que pássaro é esse chamado rochedo e onde poderia achar-se um ovo deste? Princesa, respondeu a falsa Fátima, é pássaro de grandeza prodigiosa que habita no mais alto do Monte Cáucaso, e o arquiteto do vosso palácio pode alcançar-vos um.
Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Ah, terrível embusteiro que enganou a princesa Badul-Badur. E agora premedita um plano malicioso com essa história do ovo de rochedo. Será que a princesa tomará a iniciativa de mandar buscar este ovo? E que isso tem a ver com os planos deste maléfico mágico? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.